Meu querido irmão, minha querida irmã, na entrevista que eu dei recentemente para o Guto, respondendo a perguntas dos internautas, alguns dos nossos irmãos pedem que eu aprofunde um pouquinho essa questão da relação entre a Igreja e a Sagrada Escritura. E eu queria aprofundar mais um pouquinho porque isso é essencial para o nosso ser católico. É essencial para aqueles que são filhos da Igreja de Cristo. Os ortodoxos, o que eu vou dizer? Os ortodoxos, todas as igrejas apostólicas, as pré-calcedonianas, as pré-nestorianas, todas elas comungam desta visão. Vejam, nosso Senhor Jesus Cristo não mandou escrever nada. Nosso Senhor Jesus Cristo mandou pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de Cristo, o Messias, o Filho de Deus, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Você vai ver um resumo disso muito bonito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 1 e seguinte. Eu mesmo recebi do Senhor o que eu vos transmiti. O Evangelho que eu vos transmiti. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a igreja pregava o Evangelho. A igreja anunciava. A igreja falava sobre Jesus, os feitos, os ditos de Jesus e aplicando-os à vida dos cristãos. E a igreja, então, celebrava a missa, os sacramentos todos. Isso nós temos os documentos todos da igreja primitiva. E sem ter ainda o Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, o escrito do Novo Testamento mais antigo é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, lá pelo ano 51. Imagine, Jesus morreu e ressuscitou no ano 30. Lá no ano 51, 21 anos depois, é que São Paulo escreve aos Tessalonicenses. O primeiro evangelho a ser escrito é o de São Marcos, lá pelo ano 64, 34 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, a igreja vive da pregação apostólica. Os escritos do Novo Testamento são a pregação apostólica colocada por escrito, mas não colocada por escrito de modo sistemático. Não, os escritos do Novo Testamento, em geral, sobretudo as cartas, são escritos de ocasião. Quer dizer, o apóstolo escreve, os apóstolos escrevem para responder às necessidades, às questões daquelas igrejas, quer dizer, daquelas comunidades cristãs que estavam precisando. Lá pelo século II é que a igreja faz o discernimento de quais são os escritos que são inspirados por Deus. Vejam, não é a igreja quem inspira, mas é a igreja quem faz o discernimento. Por exemplo, o Evangelho de Pedro, o proto-evangelho de Tiago. Como é que a gente sabe que eles não são inspirados por Deus? São obras boas, edificantes, mas não são palavra de Deus. Como é que a gente sabe que a epístola de Barnabé, que a Didaquê, que são escritos tão bonitos, tão santos, não são palavra de Deus? Foi a igreja que fez o discernimento. Não adianta, a igreja vem antes da Escritura. Não existe na Bíblia dizendo quais são os livros da Bíblia. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma coleção, vejam, de mais de 70 livros. Quem diz quais são os livros da Bíblia é a igreja, até os do Antigo Testamento. Até os do Antigo Testamento é a igreja que no Espírito Santo tem o instinto de fé para definir. Então, o que eu expliquei a vocês é o seguinte: um católico, como também um ortodoxo, um cópita, qualquer membro de uma das igrejas apostólicas que vem realmente dos apóstolos, nenhum pode fazer isso, pegar a Bíblia e dizer: eu vou olhar a Bíblia aqui, eu interpreto a Bíblia e depois eu julgo se a igreja está ou não de acordo com a interpretação. Isso não existe. Isso é uma visão muçulmana. Para os muçulmanos, o Alcorão caiu do céu assim, e o islamismo nasce do Alcorão. O cristianismo não nasce da Bíblia. Se a gente dissesse isso, seria ignorância histórica e teológica. O cristianismo nasce de Cristo. A nossa fé é numa pessoa, não é num livro. Nós cremos em Cristo.
E acolhemos as Escrituras como palavra de Deus porque elas dão testemunho de Cristo. A palavra de Deus não é primeiramente a Bíblia. A palavra de Deus é primeiramente Cristo. No princípio era o Verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E quem interpreta a Escritura é a igreja inspirada pelo Espírito Santo. A igreja não está acima da Bíblia, mas a Bíblia, vou repetir o gesto que eu fiz de outra vez, nasceu aqui, na igreja. A Escritura foi escrita por católicos, o Novo Testamento. E para os católicos, é o nosso álbum de família. Então quem entende esse álbum? A família. Família é a igreja. Outra pessoa que pegasse o nosso álbum e saísse querendo explicar, pode explicar as fotografias, a casca delas, mas aquela connaturalidade quem tem é a igreja, porque recebeu o Espírito Santo para interpretar a Escritura. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras na igreja, inspira a interpretação das Escrituras. É isto. Então a igreja escuta, guarda no coração, prega e vive as Escrituras. Mas as Escrituras devem ser interpretadas na igreja, no espírito da fé apostólica. Mesmo porque a Escritura não é interpretada crua por ninguém. Quem diz que interpreta a Bíblia ao pé da letra, pode observar, não é verdade. Interpreta de acordo com seu grupo. E se deixar de interpretar de acordo com o seu grupo, é expulso do grupo. Porque todo grupo tem uma chave de leitura anterior à Bíblia com a qual lê a Bíblia. A diferença é que a chave de leitura da igreja é a tradição apostólica. E a chave de leitura de outros grupos é a tradição dos fundadores, é a tradição de um, de A e de B. Essa é a diferença. Porque Cristo prometeu à igreja o seu Espírito Santo. Espero que agora tenha ficado claro, para que você seja cada vez mais um católico sereno, firme, profundo e tenha orgulho de ser católico. Por graça de Deus, sem merecer, eu e você somos filhos da Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Que Deus nos conserve nela até a vida eterna. Amém.